Vamos falar agora sobre o Oriente Médio. Vamos falar sobre as tensões que aumentam a cada dia no Oriente Médio. No dia mais mortal para o exército israelense desde a invasão de Gaza, Israel propôs uma trégua longa ao Hamas em troca de reféns. E veja bem, nós vimos aqui o parlamento israelense sendo invadido pelos parentes dos reféns, que a primeira obrigação de um governo é com os seus cidadãos. Onde estão essas vítimas? Elas têm que voltar para suas famílias. E se a negociação é o único meio, tem que negociar. Eu estarei em Israel e provavelmente na faixa de Gaza a semana que vem, conversando com vocês a partir da faixa de Gaza. Para explicar melhor, vamos aqui chamar o nosso grande especialista em geopolítica, especialista em questões bélicas internacionais, o analista Luca Bassani, que tem mais detalhes. Luca, quantos soldados israelenses morreram? Qual foi a proposta de Israel e como está se desenvolvendo essa guerra de guerrilha, que é a guerra mais dramática para qualquer exército? Vide Vietnã e Estados Unidos, Afeganistão, União Soviética. Vai você. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Realmente foi o dia mais letal para os israelenses desde o começo dessa guerra, no aspecto dos seus soldados, obviamente, desconsiderando o ataque terrorista do 7 de outubro. Naquela ocasião foram mais de 1.200 pessoas que morreram. Hoje foram 24 soldados israelenses que perderam sua vida, muito por conta de uma operação que acontecia dentro da faixa de Gaza, onde explosivos tinham sido colocados para a detonação de um edifício, e antes mesmo que os soldados conseguissem deixar esse recinto, terroristas do Hamas explodiram granadas, o que fez com que essa edificação viesse abaixo e matasse todos aqueles que estivessem lá dentro. Pode parecer para nossa audiência que o número 24 mortes em 24 horas não soe tão absurdo, mas se tratando do exército de Israel, que é um dos mais modernos e mais precisos do mundo, e também os baixos números de perdas que eles têm em outras operações militares ao longo de toda a existência do Estado de Israel, esse número de 24 mortos e os mais de 200 soldados que morreram até agora chamam bastante atenção e aumentam ainda mais a pressão da população civil e também de outros setores políticos da sociedade israelense perante o premier Benjamin Netanyahu, que, como você bem colocou, está sendo extremamente cobrado pelas famílias dos reféns que invadiram uma sessão no parlamento em Jerusalém no dia de ontem. Outros tantos fizeram vigílias em volta da casa de Netanyahu, demandando que eles negociem, e tudo indica, segundo alguns jornais americanos, que Israel teria o intuito de trocar todos os reféns que continuam sob a custódia do Hamas, cerca de 120 pessoas, por 2 meses de trégua. Algo que, segundo os israelenses, poderia ser cumprido, mas que não indicaria a finalização da guerra, nem do aspecto militar, nem do aspecto político. Afinal, eles exigem com que o Hamas deixe todas as suas operações administrativas e militares dentro da faixa de Gaza e um novo governo palestino, ou até mesmo um governo com a segurança sendo tomada por Israel, seja formado no enclave de 360 quilômetros quadrados. Nós vemos que, nesse sentido, Netanyahu ainda não teve a resposta do Hamas ou de nenhum dos intermediadores que tem representado o Hamas, e aí um dos mais importantes é o Qatar, se vão aceitar essa proposta ou não. Inclusive, há algumas informações de bastidor, alguns detalhes de bastidores que revelam que Israel daria um passe livre para as lideranças do Hamas que estão na faixa de Gaza deixarem com segurança a região e seguirem para o Qatar ou para a Turquia, já que isso poderia ser tão benéfico para os próprios terroristas como também para os israelenses, que acreditam que sem a liderança dentro da faixa de Gaza seria mais fácil a posteriori colocar um novo governo, uma nova frente política para governar essa região com mais de 2.300.000 pessoas. São muitas perguntas colocadas no ar, ao mesmo tempo que são poucas as respostas, mas a gente vê que Netanyahu provavelmente tenha seus dias contados, uma vez que haja uma definição desse período de trégua um pouco mais longo, de 2 meses, ou até mesmo esses protestos dentro da sociedade se tornem ainda mais frequentes, a exemplo de toda a insatisfação que ficou bastante clara através dessas manifestações durante os últimos dias e também das próprias pesquisas que mostram que menos de 20%, talvez 15% apenas, ainda apoiam Netanyahu, ou seja, 85% da população contrária,
e, nesse caso, favorável a uma nova liderança política, a um novo governo que possa dar a Israel as respostas e um direcionamento neste momento tão difícil pelo qual passa essa nação. Luca Bassani, como eu disse a você, semana que vem estarei em Israel e vou fazer algumas perguntas ao comando militar das IDF, que é as Forças de Defesa Israelenses. E uma delas, eu quero meditar com você e quero ouvir a sua opinião, é a seguinte: claro que foi uma falha clamorosa e histórica na segurança de Israel. A ação, a invasão da faixa de Gaza no território israelense, a meu ver, é uma falha difícil de compreender e de aceitar. Porque nós estamos falando de uma faixa estreita de território. Não estamos falando da fronteira dos Estados Unidos com o México, da Rússia com outros países. Nós estamos falando de uma faixa estreita, totalmente vigiada, cercada, com câmeras, e houve uma falha extremamente embaraçosa que custou a vida de 1.200 inocentes e ainda outros reféns que estão morrendo e dos soldados que estão ali. Muito bem. Isso me parece que forçou o governo de Israel a dar uma resposta, uma satisfação política também. Então, não é só a defesa, a questão da defesa, mas uma ação política. E essa destruição, essa guerra de infraestrutura, de destruição de infraestruturas, onde sim, existem túneis, instalações militares, mas também não é só isso. Fazendo 23 mil vítimas, me parece que é uma ação que tem conteúdo político, mas não necessariamente conteúdo técnico. Se nós formos analisar, eu quero ouvir a sua opinião, você quer defender o Estado de Israel contra a ação de um grupo terrorista. Você tem que isolar a área, promover uma asfixia daquele grupo terrorista, ao invés de você bombardear de cima. Bombardeando, você não tem a mesma precisão de uma incursão terrestre. E fazer incursões terrestres. O exército israelense sempre foi conhecido pela sua eficiência cirúrgica e pela sua competência operacional. Então, até que ponto esta ação está sendo compreendida agora por parte da população israelense como uma ação operacionalmente técnica equivocada, de usar ataques aéreos, bombardeios, e quando, na verdade, esses bombardeios criam escombros, acumulação de dejetos de prédios, onde fica mais fácil para os terroristas se ocultarem. E queria a sua avaliação com relação a isso e também a questão da negociação, se finalmente parece ser uma saída, a meu ver, perfeita para recuperar os reféns. A minha preocupação é com os familiares das vítimas dos reféns. E também a minha preocupação é com a população de Gaza que está morrendo com esses bombardeios. Então é preciso ter uma ação difícil, tecnicamente e operacionalmente complicada, mas que ela precisa ser analisada com muita frieza nesse momento, por mais difícil que seja, pelas competentes forças de defesa de Israel. Com você a palavra. Pois é, Capês, você bem coloca que essa falha de segurança ela tem feito com que muitas perguntas surjam na cabeça de todos os cidadãos de Israel e até mesmo dentro da própria Força de Defesa de Israel, a IDF, por conta dessas falhas operacionais, seja da Shin Bet, seja da Mossad, seja do próprio Exército. Afinal, estamos falando de uma área que, na sua largura, teria mais ou menos 7 quilômetros, 8 quilômetros, e no seu comprimento, mais ou menos 41, 42 quilômetros. Ou seja, não é uma região muito difícil de se patrulhar em comparação com outras fronteiras do mundo. E você coloca muito bem, a fronteira mexicana e americana, por exemplo, ela é muito maior do que isso, chegando a mais de 1.500 quilômetros, né? A gente vê que nesse sentido muito tem se perguntado sobre qual seria a saída honrosa para os israelenses e também para toda a comunidade internacional que apoia Israel neste momento em que a guerra midiática foi perdida pelo Estado judeu. A gente vê que até mesmo do aspecto militar, Israel pode estar ganhando no que diz respeito aos seus objetivos de isolar aquela região e matar o maior número possível de terroristas, mas midiaticamente a imagem de Israel ficou muito fragilizada perante as diversas nações do mundo, muitas manifestações acontecendo em vários locais do mundo contra a posição adotada de destruição de infraestrutura, mas vale ressaltar que são muitas as pessoas que perguntam o que seria uma resposta proporcional por parte de Benjamin Netanyahu, dado
que foi sob o seu governo que aconteceu o maior atentado terrorista ao povo de Israel desde a fundação do Estado judeu em 1947, 1948. Muitas pessoas não sabem responder o que seria proporcional. Obviamente que essa destruição generalizada da infraestrutura, penalizando a população de Gaza como um todo e não tendo precisão nas suas operações, pelo menos nos primeiros 2, 3 meses dessa guerra, realmente não se mostrou uma estratégia acertada, porque tudo indica que muitos meses mais serão necessários para se concluírem os objetivos militares. Então, uma série de erros que vão acontecendo, ao mesmo tempo que há essa pressão de aliados históricos como a França, o Reino Unido e principalmente os Estados Unidos, afinal, através da figura de Antony Blinken, o secretário de Estado, para que haja uma mudança e essas operações cirúrgicas, que historicamente Israel utilizou sempre muito bem, sejam prioritárias em detrimento de um bombardeio generalizado de áreas densamente povoadas. Mas, ao contrário de outras guerras com guerrilha, que você bem comentou, como Estados Unidos e Vietnã, os soviéticos contra os afegãos, nós temos nesse momento uma região densamente povoada, um território extremamente difícil de se monitorar, com muitos túneis, muitas pessoas, então isso acaba dificultando qualquer tipo de operação militar, por mais capacitadas e por melhor treinadas que sejam as pessoas envolvidas nesse momento. Então acho que Netanyahu quer sim a pausa, não só para recuperar esses 120, 130 reféns que ainda seguem sob a tutela do Hamas, mas também para repensar toda a estratégia de guerra que até agora não tem sido acertada. Lembrando que Israel, contra outras potências militares do mundo árabe, ganhou já uma guerra em 6 dias, no Yom Kippur foram pouco mais de 3 meses e agora estamos entrando quase no final do 4º mês sem nenhuma definição, isso contra um grupo terrorista de 25 a 30 mil combatentes, 30 mil integrantes. Então a esperança é que eles pudessem ter concluído isso muito mais fácil ou muito mais rápido, algo que não se mostrou realmente possível, e essa pausa vai ser benéfica também para que os israelenses recuperem seus reféns, deem uma resposta interna à população, ao mesmo tempo que possam repensar o que fazer com essa guerra e como concluí-la da melhor maneira possível, já que do aspecto midiático, como eu pontuei, eles têm perdido todo o apoio internacional. Exatamente, Luca. Não existe propriamente uma resposta proporcional ou não. Existe uma resposta tecnicamente e operacionalmente adequada para as necessidades. Os Estados Unidos também não souberam como reagir diante do 11 de setembro. Atacaram o Iraque na segunda invasão. O que aconteceu? Hoje tem Estado Islâmico, a Al-Qaeda continua existindo. Então, combater um inimigo invisível, como é o terrorismo, requer estratégias diferentes de combater um Estado com um exército formado. E a gente espera que isso possa evoluir e que Israel fortaleça ali as suas defesas, até porque há o risco de envolvimento de outras forças aqui na guerra, dessa guerra se alargar, e isso é muito ruim e prejudicial. E a morte de 23 mil pessoas na faixa de Gaza, a meu ver, fortalece o Hamas. O Hamas não está nem aí com palestinos que estão morrendo ou não. Ele não está preocupado com as vítimas inocentes e palestinos. Ele usa isso como uma propaganda para si mesmo. E é preciso saber evitar também esse tipo de ação. Luca Bassani, eu quero agradecer bastante. Semana que vem, quem sabe você toma um avião aí, vai tomar um café comigo em Israel. Vai ser um prazer a gente poder se encontrar. Um abraço a você e muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos também.